Então, o nosso trabalho é sobre modelos experimentais e estudos relacionados à depressão, e o nosso grupo é composto por mim, Alexia, pela Andriele e pela Bibiana. Então, aqui a gente tem uma introdução sobre a depressão. A depressão é uma doença psiquiátrica crônica que tem como sintomas tristeza profunda, perda de interesse, ausência de ânimo e é associado a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como distúrbios do sono e do apetite também. Muitas vezes é confundida com ansiedade e pode levar a pensamentos suicidas. Assim, é essencial diagnosticar a doença e iniciar um acompanhamento médico. Essa doença atinge mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades no mundo, segundo a OMS. E no Brasil, a estimativa é de que 5,8% da população seja afetada pela doença. Os quadros variam de intensidade e duração e podem ser classificados em 3 diferentes graus: leves, moderados e graves. Além disso, ela também pode atingir crianças e adolescentes. Existem vários fatores, genéticos envolvidos em depressão, e essa doença pode ser provocada por uma disfunção bioquímica também do cérebro. Entretanto, nem todas as pessoas com predisposição genética reagem do mesmo modo diante dos fatores que funcionam como gatilho para essas crises, como traumas, enfim, estresse físico, psicológico, algumas doenças sistêmicas e etc. E o uso de drogas ilícitas também, e alguns medicamentos. O diagnóstico da depressão é clínico e toma como base os sintomas descritos e a história de vida do paciente. E o tratamento da depressão exige um acompanhamento médico, E quadros leves costumam responder bem ao tratamento psicoterápico. Em quadros mais graves e com reflexos negativos sobre a vida afetiva, familiar e profissional e em sociedade, a indicação é o uso de antidepressivos, com o objetivo de tirar a pessoa da crise. E há evidências de que a atividade física associada a tratamentos farmacológicos e psicoterápicos representa um recurso importante para reverter o quadro de depressão. E aqui começa o primeiro artigo do nosso trabalho. Olá, pessoal, meu nome é Bibiana. Eu gostaria de lembrar que a depressão, ela não é... a pessoa não precisa estar sempre triste para ser uma pessoa depressiva. A depressão é gerada por outros motivos também, como algumas preocupações que estão sempre recorrentes, alguns casos psicológicos podem acarretar na doença, mas a pessoa não necessariamente vai estar sempre triste, porque geralmente é relacionado a depressão com alguém que está sempre triste, sempre chorando, e não é bem assim. A depressão, ela pode ocorrer com casos em vários momentos do dia, não o tempo inteiro. Hoje eu vou tratar de um artigo que fala sobre a depressão nos casos de fertilização in vitro. O nome do meu artigo é Análise de Ansiedade e Depressão em diferentes estágios da fertilização in vitro. Embrião, transferência de casais na China. Esse artigo, ele relata um estudo que foi feito na China com 247 casais, pelo Departamento de Tecnologia Reprodutiva, em que foi feita uma análise. Eles responderam um questionário de 20 perguntas, sendo elas com 4 alternativas, de sempre a nunca. E aí eles tinham que responder e eram avaliados, pontuados, os casais mais depressivos, casais com ansiedade, e foi analisado no primeiro estágio da fase da reprodução e no último estágio, vendo quais fatores poderiam acarretar ao longo do processo. Eu vou ler aqui o objetivo do estudo e depois eu conto mais para você sobre o meu artigo. O objetivo deste estudo teve examinar a diferença da ansiedade e depressão entre casais inférteis chineses, em diversos estágios de transferência de embrião à fertilização in vitro, e sua relação com os resultados. Os métodos foi feito de fevereiro em 2016 a 2018, tá? Os 247 casais, como eu tinha citado. E no dia que iniciaram o tratamento, com a inserção da gonadotrofina coriônica, foi administrada e 4 dias após foi feita a transferência do embrião.
Eles responderam o questionário em algumas escalas de ansiedade, autoavaliativa e escala de depressão. Enfim, a gente vê nesse estudo a análise dos casais e em quais processos eles ficam mais ansiosos. A gente vê que os casais inférteis, a maioria, as mulheres ficam depressivas quando elas são inférteis. No caso, a incidência de mulheres depressivas é mais alta, né, do que os homens. E no fim do procedimento de fertilidade, a gente teve que 117 casais conseguiram a gravidez e 130 não conseguiram. A depressão, nesses casos, ela não interfere diretamente no procedimento, porém, ela aumenta quando os casais não conseguem engravidar, não conseguem a fertilização, não conseguem que a fertilização tenha sucesso. Então, esses casos começam a aumentar a depressão e é principalmente nas mulheres. Os homens também sofrem com a ansiedade e a depressão, porém em escalas mais baixas. Quando eles começaram esse estudo, eles constaram que 51 das mulheres elas tinham depressão já, devido à infertilidade. Então, eles buscam esses procedimentos in vitro para ter êxito, principalmente na China, que eles têm uma cobrança muito alta sobre eles conseguirem levar adiante as suas gerações, né? Então, esse estudo foi feito lá e foi avaliado esses quesitos psicológicos da depressão devido à infertilidade dos casais e também para avaliar como eles ficavam após a fertilização quando eles não conseguiam realizar. Tá? Casais inférteis sofrem a pressão da sociedade, da família. O tratamento ocorre com maior risco de emoções negativas, como a ansiedade e a depressão. A transferência de embrião na fertilização in vitro é o método no qual os casais inférteis participam para prosseguir e conseguir a gravidez. Este método tem problemas de alto custo e efeito de tratamento incerto, o que pode fazer com que casais submetidos à fertilização in vitro sofram grande pressão. Envolve a diferença de estágios, incluindo a indução da ovulação, a recuperação e a transferência do embrião. Os participantes enfrentarão várias dificuldades em diferentes estágios. Uma das grandes preocupações também são dos casais que têm uma menor renda, enfim, eles têm preocupações maiores. Casais que têm baixo nível de estudo, porque o tratamento da fertilização in vitro ele é caro e ele é incerto. Então, o casal chega e busca que consiga na primeira tentativa. E nem sempre é assim. Então, geram alguns casos de depressão pós o tratamento in vitro. Este foi o meu artigo. Agora eu vou passar a palavra para a colega Andriele. Boa tarde, eu vou apresentar o artigo intitulado como Transtorno Depressivo Maior e Estresse Oxidativo, investigação in sílico da atividade da fluoxetina contra espécies reativas de oxigênio. O objetivo do trabalho foi fazer uma investigação in sílico da atividade antioxidante da fluoxetina via transferência de átomo de hidrogênio e a formação de adulto radical. Eles avaliaram a eficiência da eliminação radical da fluoxetina. Para completar, mais 2 metabólicos de fluoxetina estão incluídos. E também analisaram a serotonina, que a concentração extracelular é aumentada em pacientes tratados com o medicamento, usando um protocolo computacional na abordagem da teoria funcional da densidade. Os materiais e métodos utilizados foi uma análise conformacional, foi realizado usando o método semi-empírico da mecânica quântica e o cálculo das energias livres da transferência do átomo de hidrogênio e das espécies reativas de oxigênio para todos os sites disponíveis foi simplificado usando um script Python interno. As densidades naturais de spin e cargas atômicas foram calculadas com a análise da população natural para sítio C4 em 1 e seus metabólitos. Os cálculos foram simplificados usando o mesmo script, o Python,
a fim de rastrear automaticamente todos os locais disponíveis de fluoxetina, seus metabólitos e a serotonina. O resultado e a conclusão, ela começou assim, ó. Ela foi feita uma transferência de átomo de hidrogênio e formação de adulto radical na fluoxetina. Os cálculos feitos foram simplificados usando um script, entrando o método em sílico, a fim de selecionar sites disponíveis de fluoxetina, e a energia de ativação foi computada apenas para reações exergônicas. A eliminação dos 5 radicais, ela foi considerada com foco na transferência de átomo de hidrogênio e nos mecanismos de ação do adulto radical. Para complementar, 2 metabólitos de fluoxetina e serotonina são incluídos na análise. E diante dos cálculos, foi concluído que a fluoxetina pode atuar como eliminador de radicais, tendo mais afinidade para o HO e o CH3O, mas ele não é eficiente em relação aos radicais proxil. Então, a conclusão foi que a eliminação radical ocorre por meio de diferentes mecanismos, entre os quais a transferência de átomo de hidrogênio e a formação de adulto radical foram identificados como mais eficientes em várias moléculas orgânicas, exibindo propriedades antioxidantes, incluindo o Trolox, a melatonina, a capsaicina e também drogas psicotrópicas como o zolpidem. E os principais resultados foram que a fluoxetina ela tem capacidade antioxidante atuando como eliminador por meio de mecanismos de transferência de átomo de hidrogênio e é seletiva para radicais hidroxila e metoxila. Também a eliminação pode ocorrer por meio do mecanismo de espécies reativas de oxigênio, envolvendo os locais C dos anéis de benzeno. E também, por último, a serotonina é, em geral, um melhor eliminador de radicais hidroxila e peroxila. E graças à presença do grupo alcoólico, como em M2, que é um metabólito identificado na fluoxetina, ela apresenta atividade antioxidante também em relação aos radicais peroxila. Essas observações, elas suportam a hipótese de que a evidência clínica de melhora do dano oxidativo associada à terapia. Essas observações suportam a hipótese de que a evidência clínica de melhora do dano oxidativo associado à terapia com fluoxetina é provavelmente devido ao aumento da concentração de serotonina livre, ou seja, é um efeito indireto. Agora eu passo a minha fala para a colega Alexa. Oi, meu nome é Alexia, como já tinha falado antes, e o meu artigo fala sobre os efeitos comportamentais e imunológicos da fluoxetina em ratos submetidos ao nado forçado. Então, o método, né, que a gente já falou sobre depressão, enfim, que os colegas já falaram, e eu tive bastante dificuldade em encontrar um artigo assim, e eu me identifiquei muito porque eu já tomei esse medicamento. E eu fiquei bem surpresa com as coisas que eu li que eu não fazia nem ideia e me identifiquei muito. Então, sobre esse artigo em específico, né? Para testar a eficácia do medicamento fluoxetina, foram utilizados 10 ratos adultos. O método do meu artigo o objetivo desse artigo é trazer os efeitos comportamentais e imunomoduladores da fluoxetina, que foram avaliados em um modelo animal de depressão. A investigação experimental da depressão em humanos é eticamente inviável. E então, né, foram feitos com os ratinhos. Foram utilizados 10 ratos adultos jovens, provenientes do Biotério Central do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Londrina. E esse trabalho foi o quê? Colocar os ratos mantidos em gaiolas de polipropileno e em número de 5 por gaiola, água e ração à vontade e a uma temperatura de 25 graus. E essas informações aqui eu coloquei porque eu achei importante que estavam no artigo sobre, acho que, bem-estar animal e sobre ética, enfim. Os animais foram tratados 3 vezes por dia durante 12 dias. Adicionalmente, a resposta imuno-hormonal a uma imunoestimulação foi avaliada. O teste de nado forçado é um modelo muito utilizado para avaliação de atividade antidepressiva com roedores.
Esse teste é baseado na observação de que ratos, quando colocados num cilindro com água, de forma a não haver possibilidade de fuga dessa situação, apresentam comportamentos passivos, que no caso seria a flutuação. Esses comportamentos, num reteste 24 horas após a primeira exposição, podem ser reduzidos por meio de tratamentos com drogas antidepressivas, o que sugere algum elemento em comum com a depressão humana. O comportamento de flutuar é sensível a antidepressivos e é usado como índice de desespero comportamental. Foram utilizados para esse estudo 2 grupos experimentais, um grupo de controle tratado com salina e um grupo de teste tratado com a fluoxetina, ambos administrados por via intraperitoneal. A conclusão desse artigo mostra os resultados, né, de que os animais tratados com fluoxetina não tiveram aumento na flutuação apresentado pelos tratados com salina. No mesmo sentido, as alterações na natação foram opostas entre os grupos. Com os tratados com fluoxetina apresentando aumento nesse comportamento, o tratamento com fluoxetina pareceu prevenir, ao menos parcialmente, uma queda no comportamento de escalar, como observada no grupo tratado com salina. Ademais, o tratamento com fluoxetina levou à diminuição da produção de anticorpos e perda de massa corporal. Nesse estudo foi observado que os animais tratados com fluoxetina e submetidos por 12 dias a sessões de nado forçado apresentaram a redução na massa corporal e menor produção de anticorpos totais quando comparados aos animais da salina. Foi observado ainda que esses efeitos são simultâneos aos efeitos comportamentais da droga, indicando que, ao haver tratamento da depressão com a mesma, devem-se levar à consideração tais efeitos. E aqui nós temos as nossas referências. E é isso. Acho que é isso. Nas referências, nós trazemos os nossos 3 artigos e estamos disponíveis para qualquer dúvida que vocês tenham sobre o assunto da depressão e também sobre os métodos que a gente trouxe. Agradecemos e encerramos por aqui. Muito obrigada.